todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no secreto. Hoje eu venho falar de Levítico capítulo 26. Peço desculpa pela minha voz, ainda estou um bocadinho adoentada. É normal que ainda assistam a alguns vídeos com a minha voz assim, porque eu já me estou a sentir melhor e quero aproveitar que tenho tempo para poder gravar para o canal. Se já viram o vídeo sobre como ler a Bíblia, eu disse no vídeo que ler o Antigo Testamento pode ser um bocadinho desafiante. Porquê? Porque temos de ter em conta que o contexto não é o mesmo que o nosso, que algumas coisas apontam para Cristo, mas também que há coisas que nós podemos retirar para nós, para os dias de hoje, porque prevalecem até os dias de hoje. E é por isso que eu hoje venho com o Levítico 26, porque, como eu vos tinha dito, eu estou a ler o Levítico, estou quase a acabar. De todo o livro, só me falta um capítulo, de todo o livro do Levítico, acho que o capítulo 26, é o que mais me mostra coisas que nós podemos retirar para a nossa atualidade, para a nossa vida agora. Pelo menos foi o que eu senti. Eu não vou ler o capítulo todo, convido-vos a fazer, caso queiram, até para entenderem um bocadinho do que se passa. São as ordenanças e os preceitos dados aos israelitas depois de terem saído do Egito, através de Moisés. Mas eu vou só falar de coisas que me saltaram à vista e ao coração e de coisas que acontecem até os dias de hoje. Então, a primeira coisa que me saltou, não foi a primeira, mas depois de ler o capítulo todo, foi uma das coisas que me sobressaiu. É que Deus nos dá Eu peço desculpa se estiverem a ouvir, este barulho é trovoada. O tempo acabou de mudar e a trovoada está a começar. O que me saltou à vista depois de ler o capítulo foi: Deus dá-nos liberdade e possibilidade de escolha. Deus não obriga ninguém a amá-lo, a segui-lo, a guardar os seus preceitos. Não. Deus dá-nos a possibilidade de escolha. No capítulo 26, caso tenham a oportunidade de ler, Deus primeiramente fala sobre: se seguirdes minhas leis e guardardes os meus preceitos e os praticardes. Depois vem uma série de bênçãos que daí podem acontecer. Depois mais à frente fala: mas se não me escutardes e não guardardes os meus mandamentos. Depois vem tudo o que pode acontecer. Então aqui nós vemos que Deus não obriga ninguém a segui-lo. Deus dá-nos a oportunidade de escolher se queremos segui-lo ou não. Essa foi a primeira coisa que me saltou. Agora, se nós escolhermos seguir Deus, seguir as suas leis, guardar os seus preceitos, praticar aquilo que Deus nos ensina, e obedecer, não é? O que é que pode acontecer? O que eu notei aqui foi, ao obedecermos a Deus, fazemos com que Deus mostre o seu agir sobrenatural. Podemos ver a provisão de Deus, podemos ver a sua proteção, o seu poder. Ao ler o capítulo 26, nós podemos ver as coisas que aconteceriam caso o povo israelita seguisse o Senhor. Mas isso acontece até nos dias de hoje. Caso nós quando seguimos o Senhor e quando obedecemos, nós vemos o seu agir na nossa vida. Nós vemos, às vezes estamos numa situação difícil e desesperadora e nós vemos a bondade, o amor de Deus, vemos o agir dele. E foi isso que me saltou enquanto lia o capítulo 26. Outra coisa que eu associei aos dias de hoje, por exemplo, o versículo 7 diz: quando perseguirdes os vossos inimigos, cairão sob a vossa espada. 5 dentre vós perseguirão 100, e 100 de vossos perseguirão 10.000. Ou seja, aqui mostra um não ter medo. Não ter medo porquê? Porque Deus está connosco.
Nós não precisamos ter medo, porque Deus está connosco. Quando Deus está connosco, coisas sobrenaturais acontecem. Mesmo que nós tenhamos medo, se entregarmos esse medo ao Senhor, coisas sobrenaturais acontecem. Outra coisa que eu notei foi, por exemplo, Deus explica-lhes que as colheitas, ou seja, que a colheita irá dar até à próxima colheita, ou seja, nunca haverá escassez, nunca haverá falta. Isso lembra-me muito quando Deus nos dá qualquer coisa, para além de nos dar de uma maneira que nós não imaginamos, Deus dá-nos de uma forma tão abundante, tão inimaginável, não é? E são coisas que acontecem até o dia de hoje. São coisas que acontecem até o dia de hoje. E depois mais à frente diz, esta frase também me saltou, chamou a atenção: a minha alma não vos rejeitará. Andarei entre vós, serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito. É assim, Deus, quando nós estamos com Deus, quando nós estamos em Cristo, Deus anda connosco, coisas sobrenaturais acontecem, e é mesmo assim, mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio do turbilhão de coisas que acontecem na nossa vida, Deus está connosco. Nós não precisamos temer, nós não nos precisamos de preocupar, pois Ele cuida de tudo. Depois, a partir do versículo 14 e até o versículo 38, Deus fala do que aconteceria se não o escutassem, se não o obedecessem, se não seguissem nem guardassem os seus mandamentos e se o desprezassem. E depois Deus vai, digamos, quanto mais é cavado o pecado, não é? Quanto mais fundo é o pecado, piores vão ser as consequências, claro. Houve algumas coisas que me saltaram a atenção e que, lá está, acontecem até os dias de hoje. Deus diz: enviarei terríveis flagelos sobre vós. E é o que acontece muitas das vezes quando nós não estamos em Deus, mas decidimos deixar Deus completamente de lado, ignorá-lo e simplesmente viver no pecado. Depois, outra coisa que me saltou a atenção: voltarei a minha face contra vós. Quem, no seu perfeito juízo, quer que Deus vire a sua face contra? Quem é que quer que Deus vire as costas a si? Ninguém. E depois fala sobre algumas das consequências, como medo, pavor, escassez, guerra, falta de produtividade, no sentido de que, como diz aqui, inutilmente se gastará a vossa força, ou seja, trabalhar e não render, digamos assim. Fome, destruição, fala de várias coisas que aconteceriam. Quanto mais fundo é o pecado, quanto mais a pessoa ignora Deus, mais a pessoa despreza Deus, despreza os seus mandamentos, despreza a sua existência, vai se tornando inimigo de Deus. E o que é que acontece? Deus volta a sua ira contra o seu inimigo. Toda a gente sabe quem é o inimigo de Deus e nós sabemos qual vai ser o seu final. E não acredito que nenhum de nós queira ser inimigo de Deus. Outra coisa que me chamou a atenção: o medo reinará, o medo, o pavor reinará nessas pessoas que são contra Deus, que se revoltam contra Ele. E há aqui uma parte que me saltou, há aqui uma parte que achei interessante falar, foi: porém tal espanto em seus corações na terra dos seus inimigos, que o ruído de uma folha agitada pelo vento os porá em fuga. Ou seja, o medo será tanto que até o som de uma folha que é levada pelo vento os assustará.
não podereis resistir diante de vossos inimigos. No versículo 37. Na minha Bíblia, a mensagem, esta frase chama-me muita atenção. Está escrita de outra forma, por isso é que é bom ler sempre outras versões. Vocês não terão chance alguma contra os inimigos. Quem é o inimigo de Deus? O diabo. E então, isto fez-me pensar, nós não temos chance alguma contra o diabo quando estamos sem Deus. Ou seja, sem Deus nós não temos chance alguma contra o diabo. Não há hipótese para nós, não há hipótese nenhuma sem Deus. Por último, a partir do versículo 39 até ao 46, Deus dá-nos outra escolha. Ou seja, nós podemos seguir Cristo, seguir Deus, não seguir, e tem todas as suas consequências, mas Deus ainda nos dá. Mas se vocês confessarem, ou seja, se nós não seguirmos Deus, estamos totalmente contra Deus, totalmente desligados de Deus, mas Deus diz, mas se confessarem, até vou ler aqui na minha Bíblia a mensagem, mas se vocês confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, se amolecerem o coração e se arrependerem do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaac e sim da minha aliança com Abraão, e me lembrarei da terra. Isto mostra-nos a importância de nós confessarmos os nossos pecados, de nós termos um coração humilde e arrependido, não é? De nós nos arrependermos das coisas menos boas que nós fazemos. E mostra que Deus relembra a sua aliança conosco. Mostra que Deus não se esquece de nós. E depois mais à frente diz: mas, apesar do seu comportamento enquanto estiverem entre seus inimigos, não os rejeitarei, nem desprezarei totalmente. Não quebrarei minha aliança com eles. Eu sou o Eterno e o seu Deus. Aqui nesta Bíblia diz: apesar de tudo isso, quando estiverem na terra de seus inimigos, não os rejeitarei, nem os abominarei, a ponto de exterminá-los e de romper minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Isto vai de encontro a um vídeo que eu também tenho no canal sobre nos sentirmos abandonados por Deus, mas aqui nós temos claramente, isto é uma coisa que nós podemos levar até os dias de hoje, que apesar do nosso comportamento, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos momentos menos bons, Deus não nos abandona. Deus perdoa-nos caso nós estejamos arrependidos e caso nós nos apresentemos diante dele, confessarmos os nossos pecados, confessarmos os nossos pontos negativos, confessarmos os nossos pecados. Quando nós vamos até ele de coração humilde e verdadeiramente arrependidos, Deus perdoa-nos. Deus perdoa-nos. E Deus não nos abandona. Deus não nos abandona, Deus não nos rejeita. Por isso eu não sei qual é a tua situação, eu não sei o que é que se passa na tua vida, mas não é tarde demais. Tu podes ainda recorrer a Deus, sim. Porque Deus não rejeita ninguém, Deus não nos rejeita. Nós apenas precisamos de ir até Ele de coração humilde. Deus não nos abandona porque Ele nos ama e é o seu amor por nós que faz com que Ele nos perdoe. Por isso não é tarde. Volta-te para o Senhor, que eu tenho a certeza que Ele te vai receber de braços abertos. Este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e que eu tenha conseguido mostrar que às vezes o Antigo Testamento tem coisas muito atuais e que nós podemos retirar muita coisa, e que até aqui neste capítulo nós podemos ver Cristo, podemos ver que este capítulo aponta para Cristo, e acho que vale sempre a pena
nós termos a noção que o Antigo Testamento não é só uma coisa antiquada. É termos noção que há coisas que se adequam ao tempo que nós estamos a viver e há outras coisas que nem sequer são para nós. Nós não somos o destinatário. Mas são essenciais para nós podermos entender todo o contexto da Bíblia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, deixem um like, subscrevam ao canal. Já sabem, aqui nós temos vídeos todas as terças e sábados. Vejo-vos no próximo vídeo. Tchau, tchau!